Ainda no stand de memória, um dos pôsteres que está colocado aqui, ele tem o título O Curioso Caso do Paciente HM. Então, quem foi o HM? O que esse paciente tem de importante? Se apresente, mostra pra gente aqui. Meu nome é Fernando e eu vou contar pra vocês a história então do caso mais clássico da neurologia, provavelmente, que é o HM. A gente chama ele só de HM porque a identidade dele foi preservada até ele morrer em 2008. Ele foi um garoto que está ali no cantinho da foto, que aos 7 anos de idade, na década de 50, ele sofreu um acidente de bicicleta, bateu a cabeça e com isso ele veio a desenvolver um quadro de epilepsia. Era um quadro muito severo, ele tinha muitas crises, ele conviveu com isso quase 20 anos, até que um médico sugeriu remover uma parte do cérebro dele que ele julgava que era a causa da epilepsia dele. Então, quer dizer, pelo tipo de crise que ele tinha, o médico identificou que era uma crise provavelmente proveniente de uma região específica do cérebro, e aí, com uma cirurgia experimental, ele falou, então vamos tirar para resolver. Aqui está marcado na figura o lobo parietal não, desculpa. O lobo temporal inteiro. Uhum. Na verdade, ele não removeu todo o lobo temporal, ele removeu uma parte interna aqui. Só para eu entender, então, lobo temporal é um pedaço do cérebro... Isso, essa região da lateral do cérebro. Certo. Que isso aqui na sua cabeça estaria em que posição? Estaria mais ou menos na altura da orelha. Assim. Então, mais ou menos isso aqui. Então, o que foi tirado do paciente é alguma coisa por aqui, assim? Isso, mas na parte de dentro do cérebro. Dos dois lados removeu essa região, mais ou menos essa região marcada em vermelho. Certo. E um pouquinho mais que ela. Essa em vermelho é o hipocampo. Foi removido dos dois lados. Uhum. E com a remoção do hipocampo, esse paciente desenvolveu uma incapacidade de formar novas memórias. Ele retinha as memórias antigas dele, de antes da cirurgia. Ele continuava se lembrando, por exemplo, da infância dele, do lugar que ele morava quando era criança. Mas ele não conseguia formar memórias novas sobre as coisas que vinham acontecendo depois da cirurgia. Bom, a gente estava conversando com o Matheus agora há pouco sobre os tipos de memória. Sim. E ele perdeu todo tipo de memória? Ele não formava nenhuma memória nova mais? Ele não conseguia formar memórias declarativas de longo prazo. Certo. Que foi o que a Brenda Milner verificou a respeito dele. Quem que é Brenda Milner? Foi a estudiosa que trabalhou com ele durante muitos anos. A médica que tratou dele? Isso. Entendi. Ela, em um dos experimentos conhecidos, ela passou uma pequena sequência de números, sequência de números para ele, pedia para ele decorar essas sequências e ele ficava usando de técnicas mnemônicas, processando esses números na cabeça dele, praticamente repetindo, como a gente faz com o telefone, né? Uhum. Lembrando o telefone, ele ficava lembrando. E ela verificava depois de cerca de 15 minutos, ele continuava lembrando desses números. Então ela verificou que sim, a memória declarativa de curto prazo dele continuava funcionando bem. Mas no dia seguinte ele sequer lembrava que ela tinha ido lá antes. Uhum. E um outro experimento interessante que ela fez foi pedir para que ele desenhasse uma estrela, mas olhando no espelho. Então é bem difícil desenhar olhando no espelho, né? Você tem que fazer o contrário do que você está fazendo. Ele, nos primeiros desenhos, ele obviamente foi muito mal, mas ao longo do tempo ele foi melhorando. Mas ele foi muito mal porque qualquer pessoa iria muito mal, não é porque ele tinha tirado essa parte do cérebro. Com isso. Okay. É realmente porque é uma tarefa difícil. Uhum. Mas ao longo do tempo, ele melhorou o desempenho nessa tarefa. Ele foi desenhando a estrela cada vez melhor, ao longo de semanas, mesmo que ele não se lembrasse que tinha tentado antes. Quer dizer, quando ela pedia para ele desenhar a estrela de novo e agora ele desenhava com muito mais facilidade porque ele tinha aprendido, ele falava, nossa, mas como eu sei fazer isso? Exatamente. Eu nunca fiz isso antes. Ele tinha, então, a memória não declarativa de longo prazo estava preservada, funcionando bem. Mas a declarativa não, ele não tinha consciência de que ele tinha aprendido aquilo. E a partir disso que se suspeitou, então, que era essa região do hipocampo que era responsável pela consolidação de memórias de longo prazo declarativas. E depois o William Scoville, que trabalhou com macacos résus, retirando também simulando a cirurgia que fizeram no HM, ele fez nos résus e conseguiu um resultado muito parecido. Os macacos résus não conseguiam manter memórias declarativas de longo prazo, mas mantinham as não declarativas e as de curto prazo declarativas. Agora, como que a gente faz então no dia a dia para fortalecer o nosso hipocampo e a gente conseguir ter memórias mais duradouras e mais eficientes? A melhor forma para ter uma
uma memória que dure muito é reforçar ela sempre. Então, se você tiver um objeto de estudo que você quer lembrar, estudar ele várias vezes e sempre tentar fazer associações com o máximo de coisas possíveis. Então quer dizer que se eu leio alguma coisa agora e eu não aprendi, não é porque eu sou burro, é porque eu tenho que ler várias vezes mesmo? Ler várias vezes. E se você conseguir relacionar... Entendeu? Então se alguém lê alguma coisa hoje e fala, pô, eu não aprendi como eu sou burro, não. A gente que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, mas a gente tem que ler várias vezes a mesma coisa para aprender. Então, se você tem dificuldade de aprender alguma coisa, não é que você tem dificuldade, é porque você é igual a todo mundo. Repete, lê de novo, escreve, desenha, aí você aprende. É isso? Você falou uma coisa importante, tenta sempre fazer por meios diferentes. Quanto mais variadas as formas que você tratar um assunto, mais conexões você faz para esse assunto. Então, você está lendo, sei lá, vamos dizer que você leu sobre o buraco negro. Então assiste um filme sobre o buraco negro, tenta aplicar o que você leu naquele filme, tenta associar com um poema que trata disso, tenta fazer o máximo de associações possíveis, porque são as associações que ajudam a gente a chegar na informação que a gente quer da nossa memória. Maravilha! Obrigado pela explicação e esperamos que ano que vem você esteja aqui de novo para a gente conversar mais um pouco. Obrigado!